quero falar com você essa noite. Eu quero ministrar com você sobre paternidade. Paternidade é um tema, é um assunto que mexe muito comigo, inclusive a identidade, né, o norte. É claro que é Jesus, mas a nossa identidade, o nosso norte da Abba Pai, a característica da Abba Pai é paternidade, a frase que conduz, a frase que nos movimenta, que deu origem a um nome, inclusive, da igreja, Abba Pai, é restaurando a identidade de filhos. Por isso que o nosso coração se alegra e, para mim, andar sobre as águas da paternidade é um milagre, assim como Pedro andando sobre as águas com Jesus. Andar sobre as águas da paternidade é libertador, é transformador, nos leva a um lugar de muita alegria. Por quê? Porque a paternidade tem influência direta na minha e na tua vida e nos move, ainda que nós não percebemos. E paternidade tem tudo a ver com família, e eu sempre que ministro sobre família, eu gosto de pontuar que família é a estrutura base, é o tripé principal, é a perna principal de um tripé de toda a sociedade, porque a família é o embrião, é o princípio civilizatório de qualquer nação. Sem uma família, pai e mãe, não tem filhos. Então, como família, nós cremos que o pai tem um papel fundamental. A paternidade, assim como a mãe, a maternidade gera um papel fundamental, a paternidade gera um papel fundamental. E dentro da família, o pai tem uma liderança natural. Os pais têm o poder de curar, ou de ferir, de abençoar, ou de amaldiçoar seus filhos. E um pai tem uma autoridade sobre os filhos, mesmo ele sabendo ou não, porque existe sobre a paternidade um princípio, e o princípio é algo imutável, independente da crença. O princípio funciona como a lei da gravidade. Se um bebê rolar no berço, se um bebê girar no berço sem a presença do pai, ainda que aquele bebê não saiba, ele vai chegar na beirada do berço e ele vai cair. Deus não vai vir com a sua mão, mesmo o bebê não sabendo. Por isso que Deus colocou pais sobre o bebê para cuidar. Por isso que o princípio da paternidade, ele é extremamente forte. Você que é pai ou você que é filho, você é influenciado por esse princípio, porque todo pai uma vez foi filho, e todo filho será pai, entende-se e espera-se. E é interessante que o pai tem uma autoridade, inclusive, de liberar identidade. E a identidade é algo que nos marca, nos define. Qual o seu nome? Quando você fala o seu nome, você está dizendo, essa é a minha identidade. Quando você para em uma blitz ou chega em um órgão público e pedem o seu documento de identidade, você puxa o documento e ali está o seu nome, o nome do seu pai, sua mãe, dados de nascimento, porque a sua identidade revela coisas sobre você, onde você nasceu, qual a cidade de origem. Identidade tem tudo a ver de onde você veio, tem tudo a ver sobre características que moldaram você para chegar até onde você está. Quais são os amparos e os pilares que trouxeram você até ali? Qual o nome do seu pai e da sua mãe? E o pai tem um poder de liberar a identidade. É tão forte isso, que quando Benjamim nasceu, a Bíblia fala que sua mãe morreu no parto. Enquanto ela dava luz para Benjamim, ela morreu, e antes de morrer, ela, de tanta dor que ela estava sentindo, ela disse, o nome desse menino é Benoni, e Benoni significa filho da minha dor, ou seja, aquela mãe colocou sobre ele uma sentença, porque na Bíblia, todo nome fala de um propósito, de um legado, de uma sentença, e aí aquele menino recebeu aquele nome, filho da minha dor.
Aí o pai chegou, a mãe havia falecido, o pai chegou e viu toda aquela cena e perguntou o que aconteceu. E disseram, olha, aconteceu isso. E ela chamou o menino de Benoni, filho da minha dor. Aí o pai falou, não, o nome desse menino é Benjamim, que é filho da minha força, filho da minha destra, filho da minha direita, filho dos meus propósitos mais fortes. Não, ele não é filho da dor, ele é filho da força. É tão interessante isso, que imagine esse menino chegando na escola, crescendo com os amigos, e os amigos chamando, filho da dor, vem cá. Filho da dor, vai lá, ele vai crescer com uma sentença de que a mãe dele morreu por culpa dele. O pai, sabendo disso, chegou para o seu filho e falou, não, ele é filho da minha força. Agora esse menino vai correr por aí, todo mundo vai dizer, filho da força, vem cá, porque isso gera identidade. O nome Elias significa só o Senhor, só Jeová é Deus. Olha que interessante. Aí agora Elias encontra profetas de Baal, dizendo, Baal é Deus. Só que aquele menino, Elias, cresceu a vida toda ouvindo, só Jeová é Deus, vem cá. Só Jeová é Deus, vai lavar louça. Só Jeová é Deus, vai estudar. Só Jeová é Deus, guarda as ovelhas. Só Jeová é Deus. Ele cresceu ouvindo isso. Agora ele está adulto, é um profeta de Deus, e ele ouve pessoas dizendo, Baal é Deus. E aquilo nos ouvidos dele não soa bem, porque ele cresceu com uma identidade, ou seja, aquilo que ele ouviu a vida toda do seu pai e da sua mãe está dentro dele, ninguém tira ele daquele lugar, ele sabe quem ele é, e ele desafia todos os profetas de Baal. Por quê? Porque tem identidade. Quem tem identidade desafia qualquer coisa, não tem medo de enfrentar coisas da vida. A identidade é dada, e era sempre o pai que dava a identidade. O pai que liberava um nome. A revelação de quem nós somos, de quem Deus é, determina como eu me relaciono com Ele. Porque a revelação de Deus, quem é Deus, vai determinar como eu me relaciono. Se Deus é para você um Deus de domingo à noite, você vai se relacionar de domingo em domingo. Se Deus para você é o Deus da prosperidade, você vai se relacionar como se relaciona com o seu gerente da sua conta bancária. Se Deus para você é um Deus que só cura, você só vai buscar Ele como alguém clama por um bombeiro no dia do fogo. Se Deus para você, Ele é um Deus que apenas está nos céus esperando você errar com um chicote na mão para castigar você na medida que você erra, então você vai se relacionar com medo. Mas se Deus for para você como um pai que ama, corrige e cuida dos seus filhos, quando você errar, você vai se chegar a Ele. Quando você precisar, você vai buscar Ele. Se Ele disser não, você vai adorar Ele, porque a medida que você tem dEle, da revelação dEle, determina quem você é. Por isso que o apóstolo Pedro, quando foi revelado por Deus, pelo Espírito de Deus, e Jesus perguntou, quem vocês dizem que eu sou? O apóstolo Pedro salta e fala, olha, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. A Bíblia fala que imediatamente Jesus olhou para Pedro e falou, Pedro, tu és pedra. Uau! Por que que Pedro recebeu a identidade de pedra, de Pedro, de firmeza? Logo depois que teve a revelação de quem Jesus é. A revelação de quem Deus é determina como eu me relaciono. E a paternidade, a revelação da paternidade de Deus é maravilhosa. Por quê? Porque a paternidade na terra tem uma influência direta na nossa vida, e muitos de nós somos machucados e enfermos por causa dos nossos pais. Escute isso. O pai tem uma paternidade saudável, gera filhos saudáveis. Uma paternidade doente gera filhos doentes. Pais que amam, que amaram apenas colocando comida na mesa. Pais ausentes emocionalmente, indiferentes com as guerras e emoções dos filhos. Não sei se você já ouviu essa frase, é muito comum aqui no sul do Brasil, em terras de colonização italiana, alemã. Pais que não se envolvem emocionalmente com seus filhos e acham que pelo fato de apenas de colocar comida na mesa, eles já estão cumprindo o seu papel. O que vocês querem de mim? Eu estou pagando as contas. O que vocês querem de mim? Está faltando alguma coisa?
E aí o filho não quer apenas comida, porque ele não está se relacionando com um banco que dá dinheiro, ou com um chefe que paga o salário, ele está se relacionando com o pai. O filho quer um abraço, o filho quer chorar a dor que ele teve na escola, o bullying que ele sofreu, o filho quer contar que ele está com medo, o filho quer compartilhar. Imagine agora você nessa pandemia, e não poder chegar diante de Deus e dizer: Deus, eu estou com medo. Você não pode, porque Deus já está pagando a sua conta, porque tem comida na sua casa, então você não pode falar mais nada para Ele. Muitos se relacionam com Deus dessa forma, porque tiveram um pai que se relacionaram com Ele dessa forma. Pais abusivos, verbal e fisicamente. Todo abuso, seja verbal ou físico, ou de autoridade, gera rebeldia e disfunção. Escute isso, todo abuso gera rebeldia e disfunção. Pais que ofendem, são autoritários, fisicamente feriram os seus filhos, alguns com abusos sexuais, isso gera uma disfunção. Você vê homens disfuncionais hoje, querendo acreditar em ideologias que não são homens. Eu quero dizer, Deus te fez homem, você é homem, ainda que você teve uma disfunção paterna, e isso fez com que você fugisse da sua identidade. Eu quero dizer uma coisa para você: o seu pai foi abusivo, sim, ele invadiu, sim, mas Deus está chamando você hoje para cura. Eu quero declarar que você vai sair curado. Se você permanecer comigo até o final, você vai sair curado. Pais que se relacionam pelo desempenho, geram filhos dependentes de agradar outros e Deus pelo que faz. Quantos pais que se relacionam com o seu filho e geram uma paternidade de desempenho? Se você tirar notas boas na escola, você é meu filho de verdade. Se você conseguir ir bem nesse trabalho, esse é o meu filho. E quantos pais comparam os filhos, porque um filho é mais didático, é mais do estudo, o outro é mais das artes, é mais do belo, e aí ele compara: esse é o meu filho, porque ele vai ser um bom profissional, vai ser um doutor, esse é meu filho, né? E essas comparações por desempenho geram comparações frustrantes, e muitos aqui no desempenho geram filhos dependentes de agradar os outros. E essa pessoa cresce e ela está sempre querendo agradar outro, não sabe dizer não, porque nunca soube trabalhar. O pai não permitiu que o filho crescesse dentro da identidade dele. E trabalha com desempenho. Escute o que eu vou dizer, quantos pastores que estão me ouvindo, líderes que trabalham na igreja por desempenho. O que eu vou falar aqui, eu sei o que eu estou falando. Tem denominações, tem sistemas religiosos que o pastor vale pela quantidade de dízimo e oferta que ele levanta no final do mês. Pastores que valem pelo gráfico financeiro que eles retiram do povo. E aí, se ele é um bom recolhedor de dinheiro, ele é promovido para outras cidades, para outras igrejas maiores. O nome disso é ter um relacionamento com Deus pelo desempenho. Isso não é de Deus, é diabólico. Isso machuca as pessoas. Você não vale pelo número de gente que você tem na sua célula. Você não vale pelo número de likes que você tem. Você vale simplesmente pelo fato de existir e o sangue de Jesus ter sido vertido naquela cruz por você. Todo o seu valor está concentrado aí. Pais perfeccionistas e super competitivos geram filhos frustrados. É aqui que entra muito suicídio. Por quê? Os pais fazem o filho crescer no perfeccionismo. Criam bonecos, não homens e mulheres de verdade, artificiais. E aí a criança cresce num perfeccionismo e super competitivos. Escute, o maior índice de suicídio no Japão é entre jovens de 15 a 20 anos. Sabe por quê? Porque não passam no concurso. Porque o pai ensinou que se ele não passar no concurso, ele é um fracassado, e aí ele não consegue passar, ele tira a sua vida. Escute, quando teve o tsunami no Japão, eu tenho um amigo missionário que esteve lá.
As autoridades, escute isso, as autoridades do Japão pediam para os missionários não se preocupar com dinheiro, não precisava levar dinheiro, não precisava levar pão, não precisava se preocupar com nada disso. Eles queriam que os missionários fossem na casa dos jovens, abraçá-los e amá-los. Sabe por quê? Porque a maioria daqueles jovens, daqueles empresários, tinham perdido tudo. E o fato de perder a empresa, perder tudo, levavam eles ao suicídio, porque eles não sabiam perder. Tinham que ser sempre os melhores. E quantos de nós somos criados debaixo de uma doutrina perfeccionista, e aí a vida vai nos ensinar que nós não somos perfeitos, nós erramos, e a primeira disfunção no casamento, o primeiro desemprego, o primeiro não, a primeira prova frustrada. Nós tivemos aqui na cidade uma pessoa que não passou num concurso que ela queria, ela tirou a sua vida, e o nome disso é uma paternidade perfeccionista e super competitiva. Pais que abandonaram a família geram a maioria dos ateus e pessoas inseguras. Afinal, meu pai não existe. Meu pai me abandonou. Deus também não existe. Escute o que eu vou dizer. Respeito, se você está me assistindo e você é ateu, respeito isso, para mim é muito tranquilo. As pessoas acham que Deus fica sofrendo porque nós cometemos nossos erros. Esses dias um irmão falou para mim: pastor, eu fumo, Deus está triste comigo. Não, fica tranquilo, quando você fuma, Deus não tosse. Deus está resolvido. É você que está se prejudicando. Então, se você é ateu, descansa seu coração. Mas escuta o que eu vou dizer: 80%, isso não sou eu que estou dizendo, são números. 80% dos ateus, de 78 a 82, 80% dos ateus não têm um relacionamento com seu pai. Se tem, não é bom. Ou seja, o abandono paterno gera ateísmo. Porque se meu pai não existiu, Deus não existe. O pai saiu quando eu tinha 5 anos de idade, de casa para comprar pão e nunca mais voltou. Como é que eu vou confiar que Deus vai voltar? Como é que eu vou confiar que Deus vai cuidar de mim se meu pai não cuidou? São sentimentos gerados por uma paternidade ausente. E é interessante que, dentre tantas coisas que um pai libera sobre o filho, identidade, nós falamos aqui, o poder de gerar vida sobre os filhos, tem 3 coisas que eu quero pontuar. Um pai gera direção, limite e proteção. Primeira coisa que o pai gera, eu quero pontuar: direção. Escute, você que é pai, ou você que é filho, ou você que é os dois, preste atenção. Seus pais são vivos, você é pai, mas você também é filho. Preste atenção. A direção é uma prerrogativa do pai. O pai dentro da casa não é da mãe. A direção quem tem o poder e a diretiva de dar, a incumbência, quem tem o ofício, quem tem a responsabilidade de dar é o pai. A direção é tão forte isso, que até a forma de segurar a criança do pai é diferente da mãe. Você observa normalmente como uma mãe pega um filho. Ela traz o filho para o seu peito, de frente para ela. Observa quando o pai segura um filho, normalmente ele pega virado para frente. Observa que o pai coloca sobre os seus ombros o filho, é normal do pai fazer isso. Não é porque o pai é mais forte fisicamente, é que é do pai levantar, é do pai mostrar para frente, é do pai colocar direção, é do pai que dá autoestima, é do pai que gera propósito, é o pai que faz isso. O pai que afirma. A minha filha, as minhas filhas, mais agora a Isabela de 5 anos, ela se veste, ela vai lá, ela se maqueia, ela bota um vestido, e ela não vai na mãe, ela vai em mim. Ela se mostra para mim e fala: olha, pai. E aí aqui agora nesse momento entra a minha vocação de pai, de olhar para minha filha e dizer: que princesa, que linda, uau. E não ficar na frente de um jornal, de uma televisão, e dizer: agora não, filho, o pai está cansado. E aí você vai gerando uma admiração contrária, ou seja, sua filha vai crescer não tendo a sua admiração. O primeiro que encostar nela e admirá-la vai ganhar o coração dela.
Escute. A maioria das meninas que se entregam sexualmente antes dos 15 anos, escute isso, elas não tiveram um pai presente fisicamente. Talvez ele estava lá, mas ele não tocava, ele não elogiava, ele não beijava, ele não abraçava. O primeiro que fez isso, conquistou, gerou carência, a carência abriu porta para a admiração de outro. É o pai que dava um nome quando a criança nascia, ou seja, identidade, para frente, para onde, quando não sabemos quem somos, o nosso valor, a nossa vocação, quando nós sabemos essas coisas, nós não somos levados por qualquer conversa. A falta do pai vai gerar pessoas que não se valorizam, pessoas que não têm identidade, que não sabem dizer não. Marias vai com as outras, gente que tem necessidade de estar no centro, de ser sempre aprovados pelas pessoas. Quando um pai nos amaldiçoa, por exemplo, nós andamos com rótulos, com palavras que não saem da nossa cabeça, palavras que nos norteiam, que muitas vezes nos definem. Você é um burro, você é igual a sua mãe, você é igual ao seu avô, você nunca vai dar nada. E aí você vê homens e mulheres com rótulos no corpo, com marcas na sua alma, no seu espírito, e elas não conseguem. Ela começa uma faculdade, dentro dela já tem um veredito cabal, dizendo: você não vai terminar, porque você ouviu a vida inteira, você nunca termina nada que você começa. Por isso que tem pessoas com 40, 50 anos, celebrando o segundo grau, celebrando a carteira de motorista. Por quê? Porque não foram encorajados no tempo oportuno. Não era falta de recurso, foi falta de um pai. Falta de um pai. É o pai que nos dá a direção. Sem isso, andamos sem rumo, sem saber por que estamos aqui. A falta do pai gera pessoas sem propósito de vida. Quem não tem paternidade, não tem direção, normalmente não é definido em sua profissão, por exemplo. Eu conheço pessoas que já trabalharam de tudo, tentaram faculdade de tudo, e você pergunta: qual a sua vocação, sua profissão? Não sabe. Não sabe porque não teve um pai dizendo: eu vejo essa virtude em você, filho. Eu vejo que você tem uma facilidade para isso. Eu acredito que você pode ser isso. Não tem um pai gerando uma identidade. Aí falta direção na vida. Quantos que estão me ouvindo, que a sua vida, você já passou dos 30, você ainda não definiu a sua vida? Homens com 45, 50 anos, 40 anos que ainda não definiram a sua vida. Homens de 25, 30, 35 anos que não sabem para onde vão, por falta de uma identidade, por falta de um pai dando direção. Homens que têm dificuldade de dizer não, porque não querem desagradar, com medo de perder, como já perdeu um dia. Espiritualmente, quem não tem direção, não sabe o seu chamado, não sabe a sua vocação. Quantos pastores que Deus não chamou para ser pastor? Deus chamou você para ser mestre, ensinar, mas você quer ser o pastor. Quantos ministros de louvor que Deus chamou para ser pastor, mas estão como ministros de louvor? A falta de identidade gera disfunção. A minha esposa usa um exemplo engraçado, mas verdadeiro. Na igreja, nós vemos hoje muitos, não poucos, vacas voando e passarinhos pastando. Ou seja, a vaca era para estar pastando e o passarinho voando, mas hoje em dia a igreja está trocando de função. Por quê? Homens e mulheres que não sabem quem são, por falta de direção paterna. Direção. Segundo ponto que um pai tem influência sobre seus filhos e os filhos são influenciados. Limites. É o pai que dá limite. É o pai que coloca fronteiras, que dá acessos ou nega acessos. O pai tem esse poder. A mãe tem as suas características. Eu estou pontuando os pais.
Nós podemos um dia ministrar aqui sobre as características da mãe, mas o pai, a paternidade, tem esse poder de dar limite. É o pai que estabelece fronteira. Esses limites nos educam e nos protegem. E pode ser que, às vezes, por medo ou por honra, mas esses limites nos protegem. É o pai que dá esse limite para nós. Quando um pai coloca limites pelo medo, a primeira oportunidade que esse filho tiver, ele vai ultrapassar os limites colocados, sofrendo danos terríveis. Escute o que eu vou dizer, e eu tenho certeza que eu vou falar com muita gente. Pessoas que crescem dentro do sistema religioso, dentro de sistemas religiosos fortes, farisaicos, preste atenção nisso. Muitos desses homens e mulheres que crescem nesse sistema, aonde você não pode cortar a ponta do cabelo, senão o diabo vai levar você, aonde você não pode chutar uma bola desde pequenininho, sistemas religiosos humanos, não estou falando de doutrina bíblica, estou falando de doutrina dos homens, aonde o pai arrastava o filho para a igreja de forma obrigatória, não interessava o motivo, achando que estava causando um bem para o filho, mas causando um dano horrível. Normalmente essas meninas e esses meninos, quando têm uma oportunidade, fogem. A maioria dos filhos destes fugiram de casa para casar, ou casaram para fugir de casa. Sabe por quê? Porque quando você impõe limites pelo medo, na primeira oportunidade você foge. Sabe o que está acontecendo nesses dias? Muitos pastores impediam as pessoas de celebrar outras comunidades de fé. Só que agora abriu a porteira. As pessoas estão no Instagram e é só escolher quem quer ouvir. Sabe o que aconteceu? Quem estava preso por causa de uma cerca, derrubou a cerca. Porque o princípio da paternidade não pode ser pelo medo. O princípio da paternidade tem que ser pela honra. Você, pai, ensine o seu filho a fazer escolhas. Escute, eu vou repetir. Você, pai, ensine seus filhos a fazer escolhas. Não ensine simplesmente a obedecer cegamente sem pensar. Ensina a pensar. Ensina a decidir, porque vai ter momentos que o seu filho vai estar num lugar que você não está, e ali vai ter que gerar honra. O princípio do limite. Quantos que estão me ouvindo que ultrapassaram as barreiras? Escute o que eu vou dizer. 70% de cada preso que está nos presídios desse país são filhos de crente, porque foram criados com limites autoritários. Não foi limites por amor, foram limites impostos debaixo de religiosidade. Primeira oportunidade. Eu sempre falo isso, que quando eu nem sempre fui crente, então eu vivia na noite, eu ia com meus amigos para a vida louca, eu estava na noite, e eu sabia quando era um filho de crente lá na noite, porque ele não sabia nem beber, ele exagerava, ele ultrapassava todos os limites, tudo que era de ridículo ele fazia, porque quando ultrapassa, não tem noção, e entra nos lugares mais sem limites. A maioria das pessoas que tem problema com drogadição, são homens e mulheres que não tiveram um pai, que não deu limite. O limite é uma bênção, desde que colocado por honra e não por medo. Quantos que se casam para sair de casa? Quantos que depois que casam, fazem tudo o que não podia quando estavam morando com os pais? Muitos filhos de crentes são tão oprimidos, que na primeira oportunidade mergulham na rebelião. Os limites devem ser ensinados pelo exemplo e pela honra, pois os limites vão dar norte para os nossos filhos e para nós. O pai tem essa responsabilidade. Eu estou falando essa noite com pais e com filhos. Para alguns pais vai ser vacina ou remédio. Para alguns filhos vai ser vacina ou remédio. Para aqueles que são pais e estão com os filhos pequenos, é uma vacina. Para aqueles que são filhos e estão entendendo o processo de pai, é vacina. Para você que é filho e já foi ferido, é remédio. Para você que é pai e já errou com seus filhos, é remédio. Essa noite o Senhor está vindo não com julgamento sobre você, o Senhor está vindo com cura. Sabe por que isso tudo está vindo à tona? Sabe por que o Senhor está falando tudo isso comigo, com você? Porque Deus não quer permitir que uma ferida fique escondida, porque ferida escondida gera pus e mata, mas uma ferida exposta que vem para a luz, ela é curada.
Quantos que estão me ouvindo essa noite que ultrapassaram todos os limites e até hoje pagam o preço? A falta ou a ausência de um pai maduro, bem posicionado, gera lacunas terríveis, onde muitos, ao ultrapassarem os limites, conhecem o mundo da libertinagem e o mundo do crime. Limites com dinheiro, com jogos e com comida. Quantos que ultrapassaram os limites de jogos, de alimentação, obesidade, tudo por falta de limite. O limite é uma prerrogativa do pai. É o pai que faz isso. Os pais têm a responsabilidade de dar limite aos filhos. Primeiro o farol, primeiro perna do tripé, direção. Segunda perna desse tripé que sustenta a paternidade, limites. Terceira, proteção. O pai é o que traz a sensação de proteção. Eu lembro quando a Vitória ia sair de carro comigo, e a Vitória dizia, na hora que nós ia entrar no carro, quem vai dirigir, o pai ou a mãe? Porque ela cresceu comigo, a Vivi tirou carteira depois. A Vivi tirou carteira com 30 e poucos anos, porque ela não foi encorajada. Então, eu tive que encorajá-la depois a tirar a carteira. Então, a Vitória cresceu comigo dirigindo, pegou segurança comigo. Quando a gente ia sair, ela perguntava, quem vai dirigir, é o pai? É o pai. Ela dormia. Porque ela tinha confiança. Talvez eu nem dirigisse melhor, mas ela tinha mais confiança. Porque o pai gera essa sensação. Eu lembro quando era pequeno, que eu ficava na frente da minha casa, é um bairro mais de interior, e o meu pai ia para a cidade, para o centro. E ele tinha um Fusca verde. Eu lembro que eu ficava à tarde fazendo arte lá. Eu até contei esses dias aí as artes que eu fazia em casa. E eu ficava lá, e quando começava a penumbra da tarde, começava a surgir, aquele crepúsculo dava medo, e eu ia lá para frente de casa, pegava uma faquinha, ficava com a faquinha na mão, tipo assim, pode vir que eu tô com a faca. Eu tinha 10, 12 anos, 11, 8, era um menino, e eu estava lá, e eu via o carro do pai de longe. Quando eu vi assim, a mais de 500 metros, eu vi o carro apontar, eu levantava com a faca na mão, e dizia, pode vir quem estiver aí. Não tinha ninguém, coisa da minha cabeça de menino, estava imaginando gente, coisa, mas o fato de ver o meu pai, do carro do meu pai, me dava segurança. Qual a sensação que você tinha quando o seu pai chegava em casa? Vou perguntar de novo. Qual a sensação que você tinha quando o seu pai chegava em casa? Quantos que estão me ouvindo, que a sensação que você tinha é, minha mãe vai apanhar, porque o meu pai vai chegar embriagado? Quantos que estão me ouvindo, que a sensação que você teve é, o meu pai nunca voltou? Eu nunca tive essa sensação, porque o pai tem o poder de dar essa sensação de segurança, de proteção. Quando um pai não exerce sua função, ele deixa os seus filhos à mercê de medos e seduções do mundo. A falta da presença física de um pai gera uma carência tão grande na vida de uma menina, de um menino, que é o primeiro sinal de segurança, de pertencer, eles se entregam. Quantos meninos que quando chega lá no meio do tráfico, o traficante dá uma sensação de segurança, porque está com uma arma na cintura, aquele menino olha para aquele traficante como um herói, porque não teve um pai. Eu vi uma reportagem, um militar do BOPE, do Rio de Janeiro, que sobe o morro fazendo incursões, prendendo humilhantes. Ele é cristão, e ele fez uma pesquisa, ele colocou no seu fuzil uma câmera, filmando a ação, e ele entra, e todos os miliantes que ele prendia, filmando, ele fazia 3 perguntas, e a primeira pergunta que ele fazia é, onde está o seu pai? Acredite, todos eles responderam as mesmas coisas: não tenho, não sei, está preso ou morto.
Porque a falta da presença do pai trouxe insegurança e o mundo do crime trouxe segurança. São sequelas da ausência da paternidade. Quando um pai não exerce a sua função, abre brechas. A falta da presença física de um pai gera carência. Muitos buscam suprir essa segurança em bebida, depressão, trabalho sem limites e ativismo religioso. Homens e mulheres que não tiveram pais têm uma tendência a vir para o ativismo religioso e ver na religião uma forma de suprir a sua carência. Muitos se rebelam como forma de dizer: olha para mim. Escute, esse é outro assunto, tatuagem é outro assunto, mas quantos que eu percebo que seu corpo é invadido por tatuagens? Escute isso. A maioria dessas pessoas não são rebeldes, não são do diabo. Escute o que eu estou dizendo. Tatuagem não é do diabo. Escute o que eu estou dizendo para você. Preste atenção. Preste atenção na essência do que eu estou dizendo. A maioria dessas pessoas estão dizendo assim: pai, me olha. Pai, me enxerga. Eu conheço uma família onde o pai não foi sábio na sua paternidade e ele fez eleição de filhos. Ele dizia na mesa: ó, esse meu filho é o que realmente me obedece. Gerava competição entre os irmãos. E aí ele dizia: esse meu filho. Os outros irmãos ficavam contra. E aí um desses filhos fez tudo o contrário do que o pai dizia. O pai dizia: não bebe, ele bebia. O pai dizia: homem não usa brinco, ele botou brinco. O pai dizia: homem de verdade não põe tatuagem, ele botava tatuagem. Homem mesmo não anda de moto, ele comprou uma moto. Tudo que o pai dizia, ele fazia o contrário. No fundo, esse menino não é rebelde. No fundo, ele está dizendo: pai, eu também sou importante. Eu não tiro as notas igual o meu irmão, mas eu tenho outros talentos, pai. E você, como pai, tem o poder do exemplo. O exemplo é uma coisa que constrange, que faz a gente ser carregado. A Bíblia fala que José era filho de Jacó. É interessante, José fugiu da esposa de Potifar, porque aprendeu com seu pai Jacó, que trabalhou 14 anos pela sua esposa. Jacó trabalhou 14 anos pela sua esposa. E agora imagina o pai contando para os seus filhos e contando para José: José, vou te contar uma história. Sabe esse negócio de eu escolhi esperar? Eu também escolhi esperar. Escolhi esperar 14 anos. Com 7 anos eu já tinha uma bênção, mas eu não quis. Eu quis esperar a sua mãe. Eu esperei 14 anos pela sua mãe, filho. Porque eu sou um homem íntegro. Eu sabia onde eu ia chegar. Agora, José está diante da esposa de Potifar, tirou a roupa, ficou nua na frente dele. O que ele tinha dentro dele? O exemplo do seu pai, que esperou 14 anos por uma mulher. A Bíblia fala que José perdoou os seus irmãos, quando os irmãos apareceram, depois de ter vendido ele, sim ou não? A Bíblia também diz que Jacó foi ao encontro do seu irmão Esaú, pedir perdão, e a Bíblia diz que José estava junto. José estava olhando o seu pai perdoar. Quando os seus irmãos chegaram diante dele, ele perdoou. É o poder do exemplo. A paternidade tem o poder de dar limite, proteção e destino. A paternidade gera identidade. Eu não sei como você está, se você precisa de vacina ou de remédio. Talvez para alguns é vacina, você ainda não é pai, você vai ser. Mas você é filho, alguns é remédio. E eu quero liberar essa palavra como remédio sobre você essa noite. E eu quero te dar 4 passos, 4 atitudes que você pode fazer. Talvez você consiga fazer todos na sala onde você está, no carro,
onde você está com o seu celular agora, onde você está, eu creio que esses 4 passos você pode fazer agora comigo. Primeiro passo. Primeiro passo em direção à cura. Você que reconhece que precisa de cura, o primeiro passo é exatamente esse: reconhecer que precisa de cura. Reconhecer que está cansado. Reconhecer que está doente. Reconhecer que precisa de um pai. Reconhecer que a falta do pai deixou sequelas. Reconhecer que você não perdoou o seu pai. Reconhecer que está doente. Reconhecer que não é um bom pai. Reconhecer que não é um bom filho. Você precisa primeiro reconhecer. Se enquanto eu ministrava, coisas entraram no seu coração, o Senhor está dizendo para mim e para você: reconheça. O primeiro passo para a cura é o reconhecimento. Eu quero te dar 4 passos para a cura. O primeiro é reconhecer. Eu vou te dar o segundo passo para você ser curado. Entenda e perdoe o seu pai. Entenda e perdoe o seu pai. Ele não podia dar o que não tinha. Libere ele e seja liberto. Perdoe o seu pai. Não importa se ele está vivo, libere ele dentro de você. Ou se ele não está vivo. Talvez você vai ter que pegar o seu telefone. Talvez você vai ter que mandar uma carta ou um e-mail. Não importa. Libere o seu pai. Perdoe o seu pai. Porque quando você libera e perdoa, você mesmo é liberto. Tem coisas na sua vida que estão travadas. A falta de perdão impede de você seguir. Escute o que eu vou dizer. A falta de perdão impede você de prosseguir. A falta de perdão é como uma pessoa que toma veneno esperando que o outro morra. A falta de perdão é como alguém que pega uma granada, tira o pino e joga o pino. As situações estão com você, é partir de você. O seu pai pode ter sido quem foi, pode ter errado o que for, libere ele. Pastor, eu nem sei quem foi meu pai. Libere este ausente da sua vida. Primeiro, reconheça que você precisa. Segundo passo para a cura, libere, perdoe. Terceiro passo para a cura, peça perdão. Talvez você vai ter que pedir perdão para o seu pai. Pela forma com que você saiu de casa, pulando a janela. E casou escondido, tirando do seu pai o direito de te levar no altar. Mas ele não merecia, mas você não tinha direito de fazer isso. Você desonrou seu pai, desobedeceu em todas as esferas que pôde, ultrapassou todos os limites, feriu pessoas, feriu a si mesmo, desonrou. Peça perdão. Pastor, eu não o tenho mais. Peça perdão. Peça perdão. Primeiro passo para a cura, reconheça. Segundo passo para a cura, entenda e perdoe e libere o seu pai. Terceiro passo para a cura, peça perdão. Reconheça a sua rebelião. Reconheça a sua rebelião. E quarto passo, tão importante quanto, e acredito dizer essa noite, talvez o mais importante da sua vida. Aceite a adoção de Deus. Do Abba, Pai. Ele quer adotar você para sempre. Ele quer te dar um propósito, quer te dar limites e te dar proteção. Quando Jesus ensinou os discípulos a orar, ele falou: quando vocês orarem, ore assim: Pai nosso. A palavra Pai usada por Jesus é Abba. A palavra Abba é o balbuciar de uma criança aprendendo a falar as primeiras palavras. Lá em casa, as minhas filhas, as primeiras palavras foram papai. Não, foram mamãe. Mas as próximas foram papai. E quando elas falavam papai, elas não falavam ó pai, grande pai. Elas falavam papá, paizinho, pá. É o balbuciar de uma criança que não sabe se o pai é engenheiro,
Se o pai é médico, é professor, se o pai está desempregado, ontem eu estava olhando a minha filha correndo pelo corredor, e eu falei para minha esposa, meu Deus, ela não sabe que o coronavírus está por aí. Ela não sabe que o desemprego está por aí, ela não sabe que tem uma crise no mundo, ela não sabe o que é pandemia, mas quando ela deita no meu colo, ela dorme no meu colo, porque ela sabe que esses braços são os braços que a seguram com firmeza. Escute o que eu estou dizendo para você, aprenda essa noite, ouse chamar Ele de Pai essa noite, chama Ele de Abba, fala, Tu é o meu Pai, eu preciso descansar em meio a essa tormenta, eu não consigo seguir na minha vida, nada vai para frente, eu não tenho limite, eu não tenho direção, eu não sinto segurança. Ele quer ser o seu pai, Ele está dizendo, me chame, tenha coragem essa noite de me chamar de pai, tenha coragem essa noite de dizer que você foi adotado, o pai te adotou, Ele está te adotando, dizendo, ainda que seu pai terreno te abandonou, eu sou o teu pai eterno, e nunca vou te abandonar. Pastor, e se eu não tive uma boa referência de pai? E se eu não tive pai? Ele vai começar a partir de você. Você vai ser um pai para os seus filhos. Romanos 8,15, porque não recebeste um espírito de escravidão. Nós vamos adorar com uma canção agora. Vamos declarar esse amor que lança fora o medo, o amor paterno, o amor da adoção, que nós não somos órfãos, nós somos filhos. Eu era órfão, hoje sou filho, porque não recebeste um espírito de escravidão. Escute, você não é empregado de Deus, você que vem para a igreja e faz a obra, e faz a obra, e faz a obra. Ei, você não é pedreiro, não é empregado de Deus, você é filho. Você não tem salário, como diz o meu pastor, você tem herança. Por outra vez estares com medo, mas recebeste um espírito de adoção, pela qual clamamos, Abba, Pai, e o mesmo Espírito testifica em nosso espírito que somos filhos. Pastor, como que eu sei que eu sou filho? Eu quero profetizar que o Espírito Santo vai convencer você agora. Pastor, mas eu não tenho boas ações. Não são por boas ações. Todo aquele que reconhecer Jesus como Filho de Deus, deu-lhes o poder de tornar-se filho de Deus. Escute, reconheça o que Jesus fez. Reconheça que Jesus é o nosso irmão mais velho, é o primogênito. O Jesus veio na terra dizer, vocês têm um pai, e Ele ama vocês. Não, você não é mais órfão. O Pai te adotou. Você tem limite, você tem destino, você tem identidade, você tem propósito. Eu quero declarar que a partir de hoje você vai começar a concluir coisas que começou. Você vai começar a ter uma identidade no meio das pessoas que você vive. Você vai ser liberto de buracos e calabouços que você entrou. Depressão vai fugir da sua vida. Você vai conseguir ser liberto de drogas. Escute o que eu estou dizendo. O Senhor vai arrancar a cocaína do seu sangue, porque quem tem identidade sabe para onde está indo, e quem sabe para onde está indo diz não, e tem coragem de dizer não, porque sabe o Pai que tem a sua retaguarda. Eu quero profetizar que no meio dessa pandemia você vai ter segurança. Assim como a minha filha vai dormir e não se incomoda com a noite, eu quero declarar que a noite não vai trazer mais medo para você, o crepúsculo não vai mais assustar você, você vai se sentir protegido em meio à tempestade. Você vai dormir no barco com Jesus, você não vai acordá-lo, porque você vai estar tranquilo com o seu Pai. Eu quero declarar uma palavra, o Pai está em casa. Escute o que eu estou dizendo, o Pai está em casa. Mas eu não tive, mas agora Ele voltou, o Pai está em casa. Você está sendo adotado, o Pai está em casa. Eu quero declarar sobre você, o Pai chegou em casa. Brasil, o Pai está em casa. Eu quero declarar sobre você, Abba Pai, o Pai está em casa. Eu quero declarar sobre a sua casa, o Pai está em casa. Não tenha medo, o amor lança fora o medo. Vem segurança sobre você, vem cura na sua paternidade. Você não teve um pai, mas você vai ser um excelente pai. Um pai presente, um pai que vai dar direção, um pai que vai dar proteção, um pai que vai dar limites.
um pai que vai gerar um homem como José. Eu quero declarar: seus filhos serão como José. Não vão se inclinar à prostituição, não vão se inclinar, não vão ser raivosos, não vão devolver com a mesma moeda. Vão ser homens compassivos, longânimos, homens generosos. Oh, sim, o pai está em casa. O pai está em casa. Meus irmãos, eu quero declarar sobre você: o pai está em casa. Não importa se você não tem o nome do seu pai na sua identidade, você tem o nome do seu pai na eternidade. E nos céus, lá nos céus, o seu nome está escrito no livro dele. E no livro dele está escrito o seu nome. E lá está: meu filho. Ele não tem vergonha de chamar você de filho. Eu quero declarar: ele não tem vergonha de chamar você de filho. O filho era pródigo, mas nunca deixou de ser filho. O filho era pródigo, mas nunca deixou de ser filho. Se você é crente, se você é católico, isso nada importa para ele. Importa para ele se você é filho. E se você vive como um filho e tem ele como um pai, e confia nele como um filho confia no seu pai. Esse ateísmo é uma fuga para uma realidade dolorida da sua vida. Mas eu quero dizer que eu sou o seu pai e vou mudar a tua história. Mudando a tua identidade, eu mudo a tua história. Eu estou te dando um nome: Elias, só Jeová é Deus. Benjamim, filho da minha força. Eu estou dando um nome para você. Você não é burro, você é extremamente inteligente, extremamente criativo. Eu coloquei dons em você, em nome de Jesus. Ele está dizendo para você: nada vai esconder os dons que eu coloquei em você. Pastor nenhum, homem nenhum, pai ausente nenhum, líder nenhum, religião nenhuma vai sufocar o amor que eu tenho por você. A religião feriu você, filho. A religião machucou você, filho. Eu ouvi um testemunho de um irmão que congrega com a gente. Ele tinha 12 anos de idade. Ele foi chutar bola na rua. Ele chutou uma bola com os amigos na rua. Uma irmã da igreja foi lá e denunciou para o pastor. O pastor botou aquele menino de 12 anos na disciplina, excluiu ele do coral. Escute, não é pecado jogar bola, nunca foi. E agora esse menino está machucado, porque ele viu Deus como um Deus iracundo, não um Deus que ama e corrige. A correção é do pai, o castigo não. A disciplina é do pai, o ferimento não. A pedagogia é do pai, a ditadura não. Paternidade de Deus. Sinta-se adotado, protegido, cuidado, limitado pelo amor dele. Os nãos de Deus são pedagógicos. Os nãos de Deus não são coveiros, são professores. Os nãos da religião, os nãos da orfandade, os nãos do medo, os nãos da depressão, os nãos do trauma são coveiros, mas os não de Deus são professores. Aleluia. Ele vai curar, Ele está curando você. Eu quero declarar: você não vai ser mais a mesma, não vai ser mais o mesmo. Você vai ser um pai para os seus filhos que vai ser como Jacó foi para José. Eu quero declarar isso em nome de Jesus. Eu quero declarar que os seus filhos vão dizer como Daniel disse. Daniel, aquele menino na Babilônia, levantou em oração e disse: ó Deus dos meus pais. Uau! Ó Deus dos meus pais. Eu quero declarar que os seus filhos vão dizer isso: Deus dos meus pais. Porque eles não vão ver hipocrisia, eles não vão ver religiosidade, eles vão ver o evangelho correndo por dentro da sua casa. Você que correu para as drogas como fuga da ausência da paternidade, eu quero profetizar: você pode ser curado hoje. Você que está no quadro depressivo, você pode sair desse calabouço hoje.
Sim, sim, você é filha. O Pai está em casa. O Pai está em casa. O Pai chegou. O Pai chegou. Pode ficar tranquila. Todos os seus fantasmas estão sendo expulsos da sua vida pela presença do Pai.